tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos aí. Professor Moisés Medeiros de Química, pessoal. Venho aí trazer a prova de Química inteira resolvida aí para vocês, detalhadamente, compreendendo aí a Enem 2025, a prova aí que a gente vai resolver vai ser a prova do tipo verde, tá? E antes da gente começar, um breve comentário, uma prova aqui de níveis considerados. Eu consideraria ela um pouco acima do ano passado, então de médio para difícil. Só consideraria uma questão fácil, tá? O resto ou sabia ou não sabia. E digamos que todos os assuntos que foram cobrados, eles são sempre esperados. Isso é bom. Tirando 2. Faltou separação de mistura, por mais que ele tenha botado ali um carvão ativado, que a gente vai relembrar. E a parte aí de termoquímica, né? Ele botou 2 envolvendo aí estequiometria, ele poderia ter trocado isso. No mais, eu consideraria uma excelente prova, uma prova aí para realmente quem sabe fazer prova, conseguir fazer. E se você por acaso não passou, não se preocupe, você vai passar, seja comigo ou sem mim. Se for comigo, quero lhe presentear. A gente, até o dia 24 de novembro, a gente tá numa Black Friday aí, nunca antes vista, tá? A gente tem números, pessoas, fatos reais, né? Se não são números, são pessoas aí, que a gente, todas aí, federais e estaduais de medicina. Então, eu tenho o maior orgulho do mundo aí em sermos o maior recordista aí em aprovação para a Federal de Medicina quando trata-se do curso de Química, tá, pessoal? Cuidado com falsas ilusões aí. Ah, curso infinito, não sei o quê. Bom, a gente tá com mais de 60% de desconto. Procura realmente saber quem é o seu cursinho, porque aqui a gente promete X e entrega 30X, certo? De verdade, de coração, tenta aproveitar essa oportunidade, eu nunca fiz. Menos de R$50, você pode ser meu aluno com tudo que tem acesso aí. Feedbacks, a gente teve aí centenas de alunos fechando a prova de Química. E não precisa estar omitindo, tá lá no meu Instagram, nos stories, a gente tá postando. Bom, tá feito aí o convite, tá, pessoal? É um momento aí importante você tomar uma decisão aí pra vocês. Meus amores, questão de número 91. Diz o seguinte, ele pega uma reação, né, aqui, lembrando que minha prova é a prova verde, e ele fala que esse ácido, vou tentar enxugar as questões, o ácido anárdico é transformado no cardanol. Foi o que ele falou no texto. Beleza? Bom, o LCC técnico, que é esse cara aí, é produzido por meio de uma reação de que tipo? Então, esse cara aqui foi produzido por meio de uma reação de que tipo? Eu tenho o costume de dizer que reações orgânicas são é o assunto que eu mais gosto de dar depois de ligações químicas, porque as palavras fazem muito sentido. Então, por exemplo, existe a lei, né, que é a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que tem de um lado, tem que ter do outro. Essa questão é bem parecida com uma que eu não lembro agora de onde, mas quando é que seria algo a mais nessa questão? Se ele perguntasse quem é esse cara. Mas se daqui para cá, você percebeu que se manteve essa estrutura aqui, e essa parte foi aqui e saiu, em reações orgânicas, quem define os nomes é o processo. Se daqui para cá o que mudou foi o CO2, eu removi CO2. Se eu bebo água, hidratação. Se eu perco água, desidratação. Então, só com o prefixo des, você acharia a resposta. Des é porque eu vou remover. Remover quem? A carboxila, no caso aí, do ácido carboxílico. Então, são reações que normalmente erra quem está cansado. Mas essa questão, eu consideraria ela uma questão boa, ou seja, uma questão considerada fácil. Tá? Existe esse joguinho de palavras que, se você errou, tudo certo, mas é importante você levar de agora em diante. Beleza? Questão de número 92, pessoal. Uma questão aí que eu apostei bastante que ia cair. Fazia um tempinho que não caía. E é um dos assuntos mães da química, né? Diz o seguinte: a química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área da saúde humana. A radiação emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina como ferramenta de diagnóstico e no tratamento do câncer. No entanto, esse radioisótopo, que tem um tempo de armazenamento ilimitado, pois seu tempo de meia-vida é de 5,3 anos. Acabou a questão, circulei. Meia-vida, pessoal, é Tramontina. A única coisa que você tem que saber de meia-vida é meia, é dividir por 2. Esqueça a fórmula. Se ele já disse que a meia-vida é de 5,3 anos, significa que a massa, a amostra que ele tiver inicialmente, a cada 5,3 anos vai dividir por 2, ou seja, vai cair a metade. Meia-vida é só lembrar de dividir por 2, tem mais nada. Considere um frasco com uma amostra contendo 2 miligramas de cobalto 60 armazenado durante um período de 26,5 anos. Beleza, tinha 2 miligramas e foi armazenado durante esse tempo inteiro. E aí o comando, a massa de cobalto em miligrama, que restará, sempre circulando, ao final desse tempo, é mais próximo de. Se você está em radioatividade e é uma questão de meia-vida, é só lembrar da dica, dividir por 2. Se ele começa com 2 miligramas e você lembra que meia-vida é dividir por 2, se eu divido 2 por 2, né? Ou seja, vou dividir por 2, vai dar 1. Aqui eu gastei 5,3 anos. Eu vou indo dividindo por 2 até chegar no tempo, somando esses 5,3 anos, até chegar em 26,5 anos. Não tem fórmula, pessoal. Pensando em Enem, não tem fórmula. Então, 5,3 anos, uma meia-vida. Mas eu vou dividir por 2 até chegar nessa quantidade de tempo. E vou ver quanto ficou no final. É só isso.
Vou dividir por 2 de novo, professor. Vai dar 0,5, professor. Beleza. 5,3 anos. Aí aqui já dá 10,6 anos, tá entendendo a ideia? Vou dividir por 2 de novo. 0,25. Opa. Mais 5,3 anos. Vou dividir por 2 de novo, professor. Opa. 0,12. Até aqui, mais 5,3 anos. Se você soma aqui, arredondando, vai dar 20 mais ou menos, né? Vou fazer isso mais uma vez. Dividir por 2 de novo. Tá tudo em miligrama, né? Dividir por 2 de novo, vai dar aí 0,06. 5,3. Se você soma aqui essa quantidade de tempo, 5,3, 5,3, 5,3, 5,3, 5,3, vulgo 5,3 vezes 5, vai dar aí o tempo total de 26,5 anos. Quanto restou no final? 0,06, gabarito, letra E. Ele poderia ter perguntado quanto decaiu. Aí já ia subir, mas a ideia ia ser a mesma. Se restou isso no final, quanto teria decaído? O início menos o que sobrou, 1,94, entende? São os universos que existem, mas no final das contas, é só você lembrar de dividir por 2 e nada mais. Vapo, gabarito, letra E. Questão boa aí pra gente discutir, beleza? A questão 93 é uma questão que, para muitos professores, com certeza não vão trazer de química, mas eu gosto de trazer, porque a gente faz muita interdisciplinaridade e a gente consegue resolver essa questão tranquilamente. A questão diz o seguinte: o esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável. Então, sempre que tem bio, né, ser vivo, associado a palavras aí sustentáveis, a excremento, ou seja, né, por exemplo, fezes de animais e restos aí de comida produzidos em área de criação de gado e porcos confinados. Então, ele coloca aí o esquema, demonstrando aí, né, o processo de biodigestão, que acontece num biodigestor, certo? Tá aqui, depois tem a vaquinha, os ruminantes, né? Depois tem a etapa 2, dentro do biodigestor tem a ação das bactérias, que forma-se o gás metano e adubo. Depois tem a etapa 3. Na etapa 3, ele, aqui, se você perceber, é como se fosse um exaustor. Se aqui foi formado um gás, que ele disse que a matéria orgânica, através das bactérias, produz esse gás, gás tem uma densidade baixa. Aqui esse CH4 vazou. Beleza? E aí depois tem as sobras aí que servem como fertilizante. É uma ideia, estou lendo, interpretando a imagem com vocês. E aí o comando, dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar o quê? Bom, se eu dou destino à etapa 4, o que fertilizante encaixa nas alternativas, né? Quando a gente escuta a palavra fertilizantes, pessoal, a gente tem três, né, tem uma siglazinha chamada de NPK. Fertilizantes são espécies, né, falando de uma forma mais simples, que estimulam a produção de matéria orgânica. Por exemplo, se cai, né, aí tem vários contextos, mas se cai fertilizante, por exemplo, num rio, num lago, num rio, que seja, se cai fertilizante, e isso daqui é como se fosse matéria viva, porque é matéria viva para produção de ser vivo, se essa etapa, fertilizante, ou seja, vai fazer algo fértil, entende a ideia? Se essa etapa é usada para seres vivos se proliferarem, se eu evito essa etapa, eu vou evitar o quê? A produção de ser vivo. Fertilizante produz, é matéria-prima para ser vivo usar isso para se proliferar. Por exemplo, o que a gente tem aqui? As algas. Se eu uso isso daqui, eu não vou usar o fertilizante, não vou usar as algas. A gente está falando do fenômeno de quê, pessoal? Da eutrofização. Gabarito, letra B. Eutrofização é o fenômeno pelo qual a gente tem acúmulo de fertilizantes, que são matérias-primas, por exemplo, para as algas crescerem. Aí as algas crescem, consomem oxigênio, enfim. Seria uma associação. Por que eu estou trazendo essa questão aqui em química? Por quê? No primeiro momento que eu vi essa questão, a gente vê isso também em química porque tem o metano, e o metano é o gás, um dos gases, do efeito estufa. E aí nas alternativas não tem efeito estufa, beleza. Mas se tivesse, não poderia ser. Por quê? Efeito estufa, a gente sabe que é quem retém calor na Terra, né? E o metano é um dos gases que retém calor. Tanto é que dizem que as vaquinhas são uma das principais culpadas por produzirem metano, ou seja, por aquecerem o planeta Terra. Resumindo. Beleza. Mas não tem nas alternativas. Mas se tivesse, não seria a resposta. Só um comentário. Por quê? Se ele quer a etapa 4, e aqui no esquema você percebe que o gás, ele foi produzido, ele disse, e aqui é um exaustor, o gás, ele foi embora. Na etapa 4, não tem gás. Entende o que eu estou querendo dizer? Então não poderia ser algo relacionado a efeito estufa. Então a gente já corta aí também inversão térmica, né? Já corta chuva ácida, enfim. O outro que poderia pensar aí, talvez, bioacumulação de toxinas em plantas. Mas quando a gente fala de bioacumulação, pessoal, a gente fala, por exemplo, de mercúrio, metais pesados. E aqui é literalmente bosta, fezes, matéria orgânica, à base de nitrogênio, fósforo ou potássio, que seres vivos, como as algas, usam para se proliferar. O nome já está dizendo, fertilizante. Tá? Então, se eu não uso isso, eles não vão se proliferar, eu evito a eutrofização. Gabarito, letra B. Beleza? Questão aí que eu estou trazendo para a gente comentar também. Questão 97, pessoal, é uma questão que fala aí, linda, de filtração. E
ela diz o seguinte: a filtração em carvão é uma das mais antigas, circulei a palavra carvão. É uma das mais antigas formas de purificação de água. Sempre associado, né? Filtração com carvão. Se você lembrar do tratamento da água, tem uma etapa lá que ela absorve os outros na sua superfície. Lá na filtração, que várias vezes cai no Enem, é lá, de fato, onde a água ela é limpa. Depois da filtração, fica limpo. A água fica cristalina. Né? Lá tem várias, né, etapazinhas, mas uma das que tem lá que a gente sempre fala em prova é o carvão ativado. Então, filtração, carvão ativado, sempre juntos. A filtração em carvão é uma das mais antigas formas de purificação de água. Beleza. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico. Ele já disse, ó, vai remover material orgânico. Cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de adsorção. Circulei a adsorção, pessoal. Pensando em Enem, falou de adsorção. Você está falando de carvão ativado. A adsorção nada mais é do que reter na sua superfície. E ele até disse, adsorção, carvão ativado, retém. Tá vendo que está na sua superfície? Ó? Dentro seria absorção. Então ele já disse tudo aí de característica do carvão ativado. A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar por sua porosidade, poros, e, consequentemente, interferir na capacidade do material de remover impurezas. Na figura é ilustrado esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado. Tá vendo que aqui é dentro e aqui é na superfície a dissolução, você leu, carvão ativado. Beleza? Usado em geladeira para reter impurezas, né? E aí o comando da questão, né? Qual a característica do carvão ativado? E explica a sua maior eficiência nesse processo. Se você é um aluno que faz a prova descansado, que a gente pede um dia antes para não estudar, no texto ele disse tudo, pessoal. Toda hora ele está falando de quê? De coisas, termos relacionados à aderência, à sua superfície, a tamanho. A única palavra que encaixa, possivelmente encaixa de forma mais leiga, seria o quê? Superfície. Porque carvão ativado, ele retém na sua superfície. E superfície a gente associa com tamanho. Lembra? Superfície de contato? Então, gabarito aí, letra D, sem sombra de dúvidas. Talvez alguém tenha pensado em condutividade, pessoal, mas condutividade ele não falou nada a ver no texto. E aí, talvez você tenha pensado no carbono grafite, né? SP2, duplas alternadas, mas nada a ver ele falou no texto. Então, o que esse tem que esse não tem? Ele falou no texto várias vezes, palavras tamanho, poros, né? A única que encaixa aí é a superfície, que superfície de contato, a gente faz relação com o tamanho, beleza? Que é reter aí na sua superfície, gabarito, letra D de Deus. Questão muito boa. Questão de número 105, pessoal. Eu vou ganhar um tempo, mas ele fala aí de usinas termonucleares, tá? E como o nome sugere, se é termonuclear, se ele não falasse, é meio que algo muito importante para o Enem. Sempre do lado de uma usina nuclear, tem que ter um sistema de resfriamento, pessoal. Por quê? E aí, o texto, eu vou enxugar através dessas minhas palavras, certo? Porque no texto ele fala de como a usina nuclear é formada, etc, tal. Eu quero deixar a parada enxuta para você levar daqui para frente. No Rio de Janeiro, a gente tem Angra 1 e Angra 2, que tem usina nuclear. O processo de usina nuclear, a gente pega um núcleo grandão, por exemplo, o urânio, e quebra ele em pedacinhos numa reação em cadeia chamada de fissão nuclear. É grandão, quebra, fissão. E esse processo, pessoal, libera grande quantidade de quê? Calor. Se libera grande quantidade de calor, eu tenho que ter próximo a mim alguma coisa para segurar esse calor. Se não, explosão. Acidente de Chernobyl, Ucrânia. Então, sempre tem que ter um sistema de resfriamento. Esse calor aqui vai para onde? É liberado, aí vai para as turbinas e etc, etc. No final das contas, vai para onde? Na água. Esse calor passa pelas turbinas, aí tem a transformação de energia cinética, depois energia elétrica e blá, blá, blá. Resumindo, usina nuclear, fissão nuclear, muito calor. Tem que ter um sistema que segura esse calor, que ele disse no texto, mas eu estou enxugando para você. No Rio de Janeiro tem Angra 1 e Angra 2. Lá isso acontece. Tem uma praia lá chamada de Praia do Laboratório, do lado da usina nuclear. Praia do lado da usina nuclear. Tem que ter algum sistema de resfriamento. Entende o que eu estou querendo dizer? E como é que é a água na praia do laboratório? A água lá é como, pessoal? É fria ou é quente? A água lá é bem quentinha. Esse é o resumo da obra. A água segura esse calor. A água tem calor específico grande, segura. Mas temos problemas. Mas tem que ter um sistema de resfriamento. E aí o comando, né? Para o ecossistema aquático, desculpa, pessoal. Para o ecossistema aquático, a ineficiência, ou seja, não vai funcionar. O sistema de refrigeração vai ter como consequência o quê? Se o sistema de refrigeração é quem segura o calor, se essa parte não funciona, o calor no ecossistema aquático vai o quê? Aumentar a temperatura. E temos problemas aqui. Porque o sistema de refrigeração é quem segura o calor. Se ele não funciona, o calor vai aumentar. Ele diz no texto, e eu estou trazendo aí também essa ideia para vocês. Se o calor vai aumentar,
que vai acontecer? Nessa praia do laboratório, a água é bem quentinha. E lá tem o quê? Peixinhos. E peixinhos, assim como a gente, precisam de quê para respirar? Gás e oxigênio. Se precisa de gás e oxigênio e eu aqueço essa água, sempre que eu aumento a temperatura de um gás, lembra de balão de ar quente? Quando eu tenho um balão de ar quente, aumenta a temperatura, o balão de ar quente, ele sobe. Se eu aumento a temperatura de um gás, ele diminui a densidade, por isso que sobe. Agora isso aqui, ele está dentro aonde? Do líquido, do rio, da água, do mar. Moral da história, se ele sobe e ele sai da água, tem menos oxigênio na água por conta desse calor. Moral da história, os peixinhos vão morrer, e aí, consequentemente, os outros seres vivos também. Então, o gabarito aí, se eu tenho um problema na parte que refrigera, o gabarito tem que ser algo inerente aí, a consequências inerentes ao calor. Se eu aumento, portanto, a temperatura, faz com que, por exemplo, os gases diminuem a densidade, sai do líquido. Se saiu do líquido, os peixinhos vão morrer. Gabarito aí, letra E, do Espírito Santo. É só você imaginar, pessoal, qual que é gelada e qual que é quente. Qual que é a melhor? Qual que é gelada? Porque temperatura baixa, o gás fica preso. Temperatura quente, o gás vaza. Beleza a ideia? Eu gosto de fazer essas analogias aí para vocês. Beleza? Pessoal, questão de número 106. Né? Essa daí é uma questão que envolve nomenclatura. Tá? Eu vou estar ganhando tempo aqui. No texto não vai dizer nada. Dia da prova tem que ler. E ele fala que antigamente, né, tinha-se essas analogias aqui. Na verdade, ele colocou isso aqui para lhe ajudar. Certo? Colocou a tabela e vamos aí para o texto, o que interessa para a gente. O nitrogênio era chamado de azoto e representado pelo símbolo Az. Onde tem Az, significa nitrogênio. NO mais O, aí vai dar NO2. Entende que ele fez essa criptografia? Mas aonde tem Az é o N, né? Foi só isso que ele disse. Vê-se na lousa, a equação representava da adição do oxigênio atômico ao monóxido de nitrogênio. Tá vendo? Ó? Monóxido de nitrogênio. Então, o Az é o N e o O, o oxigênio. Até agora o que ele falou pra gente foi que o Az é o N, beleza? Com a formação de dióxido de nitrogênio. Então, NO mais O, NO2, beleza? Analogamente, o nitrato de sódio era representado pelo NaAzO3. A gente já concluiu que no texto ele disse que o nitrogênio equivale ao Az. Se aqui é o nitrato de sódio e aqui tem o NaAzO3, o nitrato de sódio automaticamente, porque o Az é o nitrogênio, o nitrato de sódio automaticamente só pode ser o NaNO3. Beleza, pessoal? Show de bola. Em 1909, as representações das substâncias ácido nítrico e cloreto de cálcio, tendo por base suas informações e seguindo a mesma lógica, seriam respectivamente. Então, ele fez uma criptografia, uma enrolação no texto, para lhe dizer que o nitrogênio era o Az. E perguntou o nome desses caras, a fórmula desses caras. Questão até que poderia ter sido substituída por outra, mas aqui é bom porque temos aqui os tipos de alunos. Tem um aluno que sabe, oficial, ácido nítrico, é um cara, um dos principais da chuvastra. Fórmula dele, HNO3. Tem alguns pro Enem que você tem que saber guardado. Se você soubesse que ele, ácido nítrico, era o HNO3, você já acharia a resposta. Porque o Az é o N, certo? HNO3, ácido nítrico, HNO3. Não tem outra possível que bata. Mas vamos dizer que, Moisés, é muita coisa. Beleza. Aí a gente tem que buscar saídas. Outra saída. Cloreto de cálcio. O cálcio, ele é um elemento da família antigamente chamada de 2A. Qual é o NOx dele? Mais 2. Se é mais 2 e ele está ligado ao cloro, o cloro, ele é da família, o cloro é da família 7A. Quanto é o NOx? Menos 1. Então, se aqui é menos 1 e aqui é mais 2, eu preciso de 2 cloros para essa conta dar boa. Gabarito, Ca, Cl2. Com isso, você ficaria entre A e B. Porque a letra C não pode. D nem E também, porque se é cálcio, o K é potássio. Então, você ficaria entre A e B. Eu acho que faz sentido a gente pensar numa terceira forma de achar a resposta da letra A. Por quê? Se ele disse que o nitrato de sódio era esse cara, e aqui é o ácido nítrico, daqui para cá, o que muda é que um era o NaNO3 e o outro a gente não sabe quem é, certo? Mas ele é um ácido. Se ele é um ácido vem de um sal, terminação ato vem de um sal. Se sal vem de um ácido, se esse sal automaticamente ato vem de um ácido, só pode ser do ácido nítrico. Então, a diferença de ato para ico, eu até falo em sala de aula, uma frasezinha chamada de bico do pato. Ato, ico. Bico do pato. Se esse é o nitrato, esse é o nítrico. O que eu quero dizer é que, necessariamente, se a terminação equivale, a fórmula desse que ele lhe deu tem que ser a fórmula desse que ele quer. Só que aqui na forma de ácido, que começa com que letra? H. Por isso que a resposta é esse cara igual a esse,
Porque as terminações, elas se equivalem. A diferença é que aqui é sal e aqui é um ácido. Perceba que só trocou o Na por H. Seria a terceira forma de você ver essa questão. A primeira forma, pessoal, que é levar alguns importantes para a prova. Ele, ácido sulfúrico, já caiu na sua prova também, são componentes da chuva ácida. Então, lhe ajuda. Aqui já lhe ajudava e você ganharia tempo aí nas outras questões, gabarito, letra A. Beleza? Questão aí eu consideraria fácil. Pessoal, questão 108 diz o seguinte. Existe um processo de purificação de água em que são removidos os sais dissolvidos. Então, aqui eu tinha um pote que tinha água mais sais. E ele já me disse que removeu os sais. Removeu os sais. Beleza. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratório como solvente, em baterias de carro, etc. Entretanto, esse tipo de água não é adequada para a ingestão, pois pode causar problemas de saúde como carência, olha o que ele disse, de íons e diarreia. Essa água é chamada de quê? Pessoal, se o processo que ele disse pra gente foi o processo de remover sal, do outro lado, a gente vai ter uma água e ponto. Água pura, água destilada. Se tinha água e sais dissolvido e ele removeu o sal, aqui só tem água. Gabarito, água destilada, também conhecida como água pura, pH 7 e etc. Água oxigenada não, nada a ver, porque ele não colocou oxigênio. Água sanitária é o NaClO, nada a ver. Água pesada é a que bota, envolve aí os isótopos do hidrogênio. E água dura é quando tem cálcio e magnésio. Nada a ver no contexto. Eu gosto de lhe dar mais saídas. Sabe como a gente encaixa isso? Tendo saídas. Se você recordar quem é meu aluno ou quem não é, eu pergunto, pessoal, a gente pode beber água do mar? Água do mar? Não. Porque a gente morre por desidratação. Água salgada, o sal puxa a água por osmose. Morro porque tira do tecido. Aqui é o inverso. Se eu bebo a água sem o sal, tá vendo que é o processo contrário? Então, do mesmo jeito, vai mexer na concentração, vai fazer mal. Por isso que ele falou carência iônica. Se eu estou ingerindo uma água que não tem sal, a água vai estar pura, vai ter 0 ou próximo a 0 de íons, vai mexer na osmolaridade, na quantidade de osmose de todo mundo ali, vai ser prejudicial do mesmo jeito. Seria o contrário de osmose, né? Então, são raciocínios que eu estou trazendo para vocês. Gabarito aí, letra D de Deus. Beleza, pessoal? Questão aí muito boa. É sempre bom você fazer essas analogias, porque lhe dá saídas, né? Pessoal, questão 112 diz o seguinte. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50% e a temperatura está agora em cerca de 1,2 graus Celsius mais quente. Então, ele já disse que o CO2 deixa o planeta mais quente. Em comparação com o século XIX. O ritmo de aumento de temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus Celsius até o ano 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus Celsius até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, que reduzam, ele já disse o que é mitigar, porque mitigar não é excluir, é diminuir, tanto as emissões quanto os níveis de CO2 já na atmosfera. Um guia rápido para entender as mudanças climáticas. Aí tá aí. Comando da questão. Qual ação mitigadora, ou seja, que reduz, não é que cessa, é que reduz, auxilia na remoção desse gás, que é o CO2, que já está presente na atmosfera, reduzindo os seus níveis. Então, eu já tenho gás lá na atmosfera e eu quero tirar, né, esse gás de lá. Não é 100%, eu quero só diminuir. Porque ele é um gás, ele disse que aumenta a temperatura do planeta, e se não falasse, é nossa obrigação em saber que ele é o principal gás, em termos montante de quantidade, associado ao efeito estufa. Eu quero alguma ação que remova ele, mas não 100%. E ele já lá em cima. Instalar usinas eólicas, né? Dentro. Ampliar o uso de energia solar. Manter os combustíveis fósseis no solo, produzir menos resíduos sólidos urbanos. Pessoal, se eu faço a letra E, a letra D, eu vou manter os caras lá embaixo. Eu quero alguma forma, que tem que ser o meu gabarito, que eu tire ele lá de cima. A letra D e E não dizem isso. A letra C também não e a B também não. Gabarito, letra A. Por que é letra A? Porque as plantinhas, através dos estômatos, elas pegam o CO2 da atmosfera, reagem com vapor de água e fazem a famosíssima fotossíntese. Beleza? Aqui eu estou desconsiderando balanceamento e estou fazendo de uma forma geral. Então ela tira, né, o CO2 da atmosfera, não 100%, mas tira quando eu boto árvore, porque a árvore faz fotossíntese. Poderia ser algas, mas não tem, só tem árvore. Beleza? Então, CO2 tiro e é usado aí na produção de por exemplo, aí, de carboidrato. Gabarito aí, letra A, questão aí maravilhosa. Beleza, pessoal?
Aqui seria a reação da fotossíntese. Muito linda essa questão aí, beleza? Questão de número 116, pessoal. Essa questão do número 116 diz o seguinte. Em uma aula prática de química orgânica, um professor identificou frascos de várias substâncias apenas por suas formas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula do borneol. Um álcool, que ele já disse que era um álcool, secundário, conforme a figura. Então ele já disse aqui que é um álcool secundário, beleza? Ele explicou que quando ele é oxidado, já disse, o borneol dá origem à cânfora. Então esse cara, mas, aqui em química orgânica, quando ele é oxidado, né, no meio, é o O2 que vai entrar, e ele já disse isso no texto, e vai formar a cânfora. Beleza? Estou fazendo nada, só estou trazendo aí o que a questão trouxe para a gente. Beleza? O borneol, quando ele é oxidado, dá origem à cânfora. Uma cetona, que ele já disse que era uma cetona, usada desde a antiguidade como incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou que os alunos identificassem um frasco contendo a substância cânfora, que ele já disse que era uma cetona. Resultado dessa oxidação vai dar isso. Já disse. Oxidação do borneol à cânfora com água sanitária, um experimento simples de baixo custo e limpo. A água sanitária, só a título de curiosidade, é também considerada um agente oxidante, mais uma vez corroborando com a ideia de que vai entrar oxigênio. E se você não lesse essas informações todas, ele repetiu aqui embaixo que vai sofrer oxidação, e ele tanto faz, porque ele já disse que esse cara, quando era oxidado, se transformava numa cetona. Beleza. Comando. O frasco contendo a cânfora apresenta o quê? Com certeza tem que ser uma cetona. Eu fiz essa questão com outro professor colega de química, uma máquina. E a gente meio que teve raciocínios diferentes, mas com o mesmo gabarito. O que é que eu gosto de trazer para vocês? Ideias simples, que você acerta e rápido. Tramontina. Por exemplo. Se aqui ele já disse que é um álcool, e você sabe que álcool só tem um oxigênio, porque se não soubesse, está aqui. Cetona só tem um oxigênio também. Então, do borneol para a cânfora é uma cetona. Álcool para cetona, a quantidade de oxigênio é a mesma. Certo? Então, a cânfora já não pode ser o gabarito letra D nem letra E, porque D e E tem 2 oxigênios. Estão comigo? Beleza. Se você contasse os carbonos, lembra que cada quina é um carbono. Se você contasse os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Tá partindo? 9, 10. 1 oxigênio e 10 carbonos, um gabarito aí, letra C de Cristo. A outra estava errada aí. Eu pedi para a inteligência artificial transcreveu errado, mas nem vou cortar esse vídeo aí, porque realmente aí foi uma transcrição errada aí por conta da IA. Perceba que eu fiz essa questão sem nem precisar fazer nada de reações orgânicas. Isso é algo, pessoal, muito importante de você saber, porque no dia da prova eu falo a todos os momentos para todos os meus alunos. Esqueça a ilusão de que você vai para a prova sabendo de tudo. E eu dou tudo. Mas vocês não só têm química, né? Então, gabarito aí, letra C, você acharia. Provando que é uma oxidação, tem professor que coloca de macete, secundário, álcool secundário, né? Foi até uma dica do professor Sandro, secundário forma uma cetona, né? Apesar de começar com letras diferentes, enfim. Eu gosto de realmente que você entenda oxidação de função. Porque qualquer... Aí veja, eu já achei a resposta, certo? Qualquer que seja a função, sempre que você pega ela isoladamente, aqui é extra. Tá vendo que esse carbono é uma fórmula de linha? Sempre que é fórmula de linha, antes de você responder, você bota os hidrogênios. Então aqui está faltando um hidrogênio, certo? Então, vou pegar essa parte e vou colocar aqui embaixo, ó. Carbono ligado à hidroxila. Aí ele estava ligado a um hidrogênio aqui em cima. E tinha 2 carbonos aqui, certo? Quando a gente faz uma oxidação de qualquer que seja a função, o que vai interessar na gente na prática é o hidrogênio livre no carbono da função. Vapo. E aí existe uma regra que diz que não pode ter mais de uma hidroxila no mesmo carbono. É um álcool germinal, altamente instável. Você nunca viu. Se é altamente instável, você tem que fazer o quê? Resolver o problema. Desidrata, ou seja, junta H com OH, H2O, e essa ligação, como ficou sozinha agora, que perdeu um amiguinho, ela desce. Aí vai dar o quê? Justamente a minha cetona. E aí seria a forma oficial de fazer aí essa resolução. Eu não abro mão, até porque você está dando play das duas, uma. Ou você se deu muito bem, ou você se deu mal. Seja uma forma ou a outra. Se você não passar, vale a pena você pegar as dicas, malícias de prova, não passar esse ano, para você usar no ano que vem, certo? É assim que a gente passa. Só não passa aí quem desiste. Beleza, pessoal? Então tá aí as duas resolvidas, só que essa daqui, as alternativas estão certas. A outra lá, né? A gente tava trocado as alternativas, e aí acabou que eu nem me liguei, nem vou cortar.
essa questão não, até porque eu quero mandar esse PDF também aí para vocês, beleza? Então, aqui está corrigido, beleza? Vou botar assim, outro PDF, que a gente chegou na resposta aí. E a gente chegou na resposta sem nem contar os hidrogênios, né? Porque foi o que restou. É isso que me interessa. C10H16O. Beleza? Só deixar aqui, porque eu vou mandar pronto para quem quiser aí estudar depois, tá? Deixar aqui bonitinho aí para vocês, apesar da minha letra ser feia. Beleza? Vou mandar esse PDF aí. Fiz da forma de prova, concurseiro. Depois eu fiz a prova numa forma raiz. Beleza? Vale a pena demais aí você pegar essas dicas de prova. Pessoal, questão número 118 é uma questão que envolve aí deslocamento de equilíbrio. É um dos temas titãs da prova, que sempre estão presentes. Eu sei que falta muito aí de termoquímica, né? Mas caiu através de aí, naquele gráfico aí de catalisador, que eu não sei nem se a gente já fez ou não. Bom, pessoal, tá aqui a reação. É uma reação que vai e volta, ela está em equilíbrio. E diz o seguinte: depois da cloração, o tetracloreto de titânio, tá aqui, é condensado e convertido novamente a dióxido de titânio. Após o sistema atingir o equilíbrio, circulei, com a formação do TiCl4, pode ser favorecida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se ele quer que eu favoreça a formação do TiCl4, onde é que ele está? Ele está aqui, professor? Está aqui. Ele quer que você desloque a reação para o sentido dele. Antes da seta, a gente chama de reagente, depois da seta, produto. Se ele está no produto, é o lado direito da reação, eu quero deslocar a reação para o sentido direto. Qualquer que seja o fator que faça isso, é a minha resposta. Ah, professor, aí gente, esses momentos não são momentos de sermões. São momentos de você dizer, caramba, agora tem sentido eu não viajar, eu confiar no meu professor, seja comigo ou com outro. Tem muita coisa. A gente já faz essa parte enxuta e entrega para vocês. Vocês têm que fazer, de fato, confiar. Por quê? Infelizmente, eu tive alunos nessa casa, dos 2.000 e pouco, 3.000 que a gente tem, que com certeza viajou. Professor, e se fosse o inverso? Ele falou a palavra inverso? O óbvio não precisa ser dito. Se ele quer favorecer TiCl4 e ele está no produto, esse cara vai ter que aumentar. Qualquer situação que aumente TCl4 vai ser o meu gabarito. Eu tenho três fatores que deslocam o equilíbrio químico. Primeira delas, concentração. Que sempre quando eu desloco, aumento a concentração, eu vou de onde tem mais para onde tem menos. É a lei de Le Chatelier. Para tentar compensar de onde tem mais para onde tem menos. Então, por exemplo, se tiver na resposta aumento de Cl2 e ele está do lado esquerdo, sempre o lado que eu aumento é de onde eu aumento. Se eu tenho mais de um lado, se eu tenho mais de um lado, vai formar mais do outro. Se eu tenho mais reagente, desloca para o produto. Sempre é de onde tem mais para onde tem menos. Se tiver isso nas respostas, vai ser o meu gabarito. Porque se eu aumento aqui, vou deslocar para cá, esse cara vai aumentar, esse aumenta, e depois de um tempo, esse cara vai diminuir. Se aqui aumenta, o outro lado diminui. E aí, com certeza, gabarito aí tem que ser letra D de Deus. Mas com certeza você deu play aqui, não por ela, mas pelas outras. E quando a gente comenta em sala de aula, chega alguém e diz, professor, isso não cai não? Não cai não? Cai, bebê. E é bom que você tenha esses momentos de reflexão para crescer. E aí, o outro ano seja o seu último Enem. Amém? Professor, por que não pode ser letra E? Aumentando, variando, porque variando pode ser para mais ou para menos, a quantidade de TiO2. Porque quando você olha para TiO2, se você aumenta, beleza. Se eu aumento, ele está na esquerda, desloca para a direita. Era o que ele queria, gabarito letra E. Só que tem um detalhe. Esse assunto de deslocamento, você desloca algo, você envolve velocidade. Sempre. É uma continuação de cinética química. Então, sempre que a gente vê sólido em equilíbrio químico, faz o famoso PN. O que é PN? Porra nenhuma. Não desloca o equilíbrio químico. Letra E, nem aumentando, nem diminuindo, professor. Nada, pessoal. Questão massa aí. E só voltando um pouquinho para a letra D, de pressão parcial. Tá vendo que aqui ele especificou pressão parcial de Cl2. Ele está dizendo que está aumentando o Cl2. Se aumenta de um lado, desloca para o outro. É o que é deslocado, é para a direita. Quem está na direita aumenta, era o que ele queria. Quando a gente fala de pressão parcial, é a mesma para um gás, é a mesma coisa de eu falar de concentração de um gás, porque são diretamente proporcionais. Então, pressão parcial de um gás é igual à concentração de um gás. Se eu aumento um gás, sempre que eu aumento, é de onde tem mais para onde tem menos. Aqui vai aumentar, que era o que ele queria. Depois de um tempo aqui diminui. Poderia ter perguntado, mas ele não perguntou. Por isso que a resposta não é letra C. Se eu aumento o O2, está na direita, vai deslocar para a esquerda.
Aqui vai aumentar e o outro lado vai diminuir. Aqui diminui, mas ele não quer que diminua. Tá entendendo o joguinho? Diminuindo a temperatura do sistema. Sempre que a gente fala de fatores, só tem 3. Concentração, já falamos. É de onde tem mais para onde tem menos. Você só leva um. O outro fator que tem é temperatura. Temperatura, você pode, tem 2 caminhos. Ou você leva um, que é o que eu quero, ou leva os 2. Sempre que você aumenta a temperatura, tá vendo que você só leva aumento? Você desloca para o sentido endotérmico. Então, pegou a temperatura, professor, deixa eu ver se minha reação é endotérmica. Aí você olha para ela. Beleza. Quando a gente olha o ΔH positivo, sempre ΔH positivo é uma reação endotérmica. Logo, endotérmico absorve, absorve calor. Se absorve calor, aumenta a temperatura. Casa, entende? Aí você fecha. Se eu aumento a temperatura é para o endo, se eu diminuo é para o exo. Olhei a minha reação. Falou de temperatura, vou olhar para ela. Ela é endo ou exo? Quando você classifica, você está classificando o sentido normal, que é o sentido o quê, pessoal? Direto. Moral da história. Se eu aumentasse a temperatura, eu ia deslocar para o sentido endotérmico. Que nessa questão é o sentido direto. Mas não tem aumento da temperatura. Se eu aumentasse a temperatura, era para o direto, que era o sentido que eu queria. Mas não tem. Tem o quê? Diminuição. É o inverso. Se eu aumento, é para o endo, seria para a direita. Se eu diminuo a temperatura, eu desloco para o exo, que é o sentido inverso. Seria para a esquerda. Mas ele quer para a direita. Tá entendendo o joguinho? E eu não quero que você age, que seja um jogo, né, complicado aí, em hipótese nenhuma, tá, pessoal? Só desligar aqui, pra gente ficar mais confortável, beleza? E a letra E é o terceiro e último fator, mostrando aí uma questão completa, parabéns para a elaboradora dessa questão, que envolve aí os 3 fatores. Pressão. Professor, mas tu já falou pressão? Não, a gente falou pressão de um gás. Pressão parcial é a pressão parcial, é a concentração de um gás. Quando a gente fala de pressão do sistema, total do sistema, é a mesma coisa, parecida. A gente gosta de pensar assim para se ajudar na prova. Quando eu aumento a pressão, também é de onde tem mais para onde tem menos. Só que pressão, pessoal, a gente tem que levar para a prova que pressão, falou em pressão, a gente só vai olhar para um estado físico. Qual é o estado físico, pessoal? Gás. Mas o raciocínio é o mesmo. É de onde tem mais para onde tem menos. Se eu olho para a minha reação aqui, o meu reagente, 2 mols, mols é o númerozinho que fica na frente, né? Eu tenho 2 mols de Cl2, então eu tenho 2 mols de gases no meu reagente. Esse conta não, professor? 1 aqui, quando tem nada na frente é 1, né? Conta? Conta não. Que é sólido. E pressão é só gás. Então, pressão, quando eu aumento, é de onde tem mais gás para onde tem menos gás. É que nem o outro, entende a ideia? É de onde tem mais para onde tem menos. Só que aqui eu tenho que ter o cuidado de olhar para gás. Só gás. Vejo onde tem mais gás no reagente e no produto. E se eu aumento a pressão, é de onde tem mais para onde tem menos. Moral da história. Tem 2 mols no reagente e no produto, quando não tem nada na frente, tem o número 1, né? Os 2 são gases, então 1 mol mais 1 mol, 2 mols no produto. Se eu não tenho diferença de mols de gases na minha reação, ora, se eu aumentar essa pressão, é de onde tem mais mol para onde tem menos mol, aqui não tem diferença de mol. Aí a gente conclui que seja aumentando a pressão ou diminuindo a pressão do sistema não desloca para canto nenhum essa reação. Portanto, o gabarito não pode ser letra A. Nem aumentando, nem diminuindo, iria deslocar essa reação. Porque quando eu aumento, é de onde tem mais para onde tem menos. Se é igual, não desloca. Beleza o raciocínio? Então, gabarito aí, letra D. Obviamente, eu consideraria essa questão. E aí, pessoal, pensando em Brasil mesmo, tá? Numa questão considerada difícil, sobretudo por conta da letra A e da letra E. Mas quando você leva para a prova essas dicas de levar um de cada, as coisas ficam muito enxutas, né? Se você não tem esse raciocínio de concurseiro, por favor, não é por maldade não, tenha. Importante. Questão de número 121, pessoal, diz o seguinte. O processo de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades, circulei, das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação A se transformando em B, ou seja, antes da seta é reagente, depois é produto, é realizada na presença e na ausência de uma enzima. Circulei. Falou em enzima, pessoal. Enzima é um catalisador biológico. O que é que um catalisador faz? Quem tem intolerância à lactose, por exemplo, não pode ir para o show de Cláudia Leite. Lactose é uma enzima que digere, na presença da água, a lactase, que é uma enzima, na presença da água, digere a lactose. Acelera essa digestão. Então, o catalisador, ele sempre, quando está presente, ele aumenta a velocidade da reação. Aí pega a dica, tá? Porque ele diminui o quê? Muito provavelmente você vai me dizer energia de ativação, mas eu vou melhorar esse conceito. Ele diminui os ativados.
Porque ele diminui a energia de ativação e o complexo ativado, certo? Aí aqui é Tramontina. Ele cria um caminho alternativo, atuando no meio da reação, diminuindo a energia, que eu vou mostrar para vocês, fazendo com que vá mais rápido, sem ser consumido. E isso daí é o que significa catalisador, beleza? Então ele diz que é um gráfico que tem catalisador, tem enzima e outro não tem. Beleza. Considerando que no gráfico a variação de energia ao longo dessa reação, a linha contínua representa o avanço da reação na ausência da enzima, então a pontilhada, ela não tem a enzima. Ou seja, a pontilhada tem que ser a lenta. Porque a enzima é que deixa rápido. E a linha pontilhada na presença de enzima. A contínua representa o avanço da reação sem enzima. Então, a contínua, que é a retinha, sem enzima, ou seja, a lenta. E a pontilhada representa ela com a enzima, ou seja, a rápida. Beleza? Quando você olha para a reação, eu sempre peço para os meus alunos não decorarem, olharem o gráfico. Porque quando você olha para a reação aqui, você não precisa decorar nada. Envolve a energia e aqui caminho da reação. Progresso. Quando você começa uma reação, você começa sempre uma maratona, você começa do início. Então sempre aqui é o reagente e aqui é o produto. Quando você olha para a reação e lembra o que o catalisador faz, que ele diminui o meio, a única possível que tem é o gabarito aí que já está marcado, letra C. Tá vendo que o meio aqui, ele tem pontilhados, que é com catalisador, com enzima, e a contínua sem enzima. Catalisador ele atua nesse meio, pessoal. Por quê? Ele cria um caminho alternativo, um atalho, porque ele diminui essa energia, ó, esse meio da reação, sempre que vai do reagente até o topo. Isso daí a gente chama de energia de ativação. Quando eu coloco o catalisador, que ele disse na questão que era o tracejado, que tem que ser o tracejado, tá vendo que aqui agora foi criado um atalho? Então, essa energia de ativação aqui, que eu vou colocar de vermelho, matematicamente falando, é menor do que essa azulzona. A azulzona é tudo aqui, ó. A energia de ativação antes era isso tudo. Botei o catalisador, criei um atalho. É isso aqui pequenininho. É isso que o catalisador faz. Professor, e por que tu botou ativados? Porque esse meio da reação significa complexo ativado, que é o grau, que é a etapa na reação química que tem maior energia. É onde as ligações são quebradas, as ligações são formadas, se tem mais energia, faz mais coisa. Mas aí é um extra aí para vocês, beleza? Então, só pegar aí, aqui tem um atalho, aqui não tem, gabarito aí, letra C. O que você poderia trocar, se tivesse cansado, era com a letra D. Mas a linha tracejada, ele fala que é claramente com o catalisador. Então, se a linha tracejada é com o catalisador, ela tem que ser menor, ela tem que ser um atalho. E a contínua, que é sem catalisador, tem que ser a mais longa. Beleza a ideia? Essa seria aí o distrator dessa questão. Questão 124, pessoal. Vou até beber uma água. Essa daí, ela é uma questão que eu consideraria boa. Das que a gente fez agora, sendo honesto, eu não consideraria nenhuma fácil. E olha que eu dou tudo, viu? Se for lá no meu Instagram, tá lá. Até o momento aí, a gente passa aí de 40 pessoas aí fechando. Tá lá nos meus stories, eu não vou mentir. Mas eu preciso ser honesto pensando nas pessoas que não têm um domínio na química. Até agora que eu lembro, tô cansado, eu não lembro nenhuma fácil, não. Talvez a da água destilada, mas para alguns não seja. Mas tudo bem. O despejo, ou essa daí, né? O despejo acidental de óleo nos oceanos. Então ele despejou óleo nos oceanos. Eu sempre gosto de começar as questões grifando, por quê? Existem palavras comando nos textos que já lhe ajudam no raciocínio. Por exemplo, sempre que você pega óleo e água, automaticamente a questão, ela está falando aí de mistura. Inclusive, é uma mistura de óleo e água, eles não se misturam. Água e óleo, a água é polar e o óleo é apolar. Aí você já se arma, essa é a ideia. Então, o despejo acidental de óleo nos oceanos tem ocasionado incontáveis prejuízos à vida marinha, beleza. A gente fala até das aves, né? As aves, quando entra, tem derramamento de petróleo, ela volta, por mais que ela tenha lá aquela glândula uropigiana à base de lipídio, ela acaba aí sendo prejudicial, né? Porque o óleo é apolar, ela se fode também. Bom, então disse aí que água e óleo são, né, problemas entre si, porque um é polar e outro é apolar. Métodos tradicionais de tratamento e despejo geram resíduos de difícil descarte e nem sempre são eficazes, beleza. Por isso, pesquisadores desenvolveram um filtro capaz de separar o óleo e a água. Entende o raciocínio? O dispositivo é montado sobre uma malha de aço com uma sequência de camadas. A primeira camada é formada por um polímero de carga positiva. Então, já disse que era um polímero, vários, né? Macromolécula de carga positiva.
É porque aqui tá ruim, mas acho que vocês veem melhor, né? Carga positiva. A segunda é composta por nanopartículas de sílica. Só pode ser negativo, né? Porque eles estão juntos entre si. Aqui é mais, aqui é menos. Ó. E a terceira é formada pelo mesmo polímero. E a última é um sulfactante. Então, positivo, negativo, negativo. Primeira camada e terceira camada, o mesmo polímero. Diz que tinha um SiO2 entre eles. Se aqui é mais, aqui é menos. Se aqui é mais, aqui é menos. Beleza? Só o joguinho aí que ele disse. E a última, que é essa daqui, ele diz aí pra você que é um sulfactante. Beleza, pessoal? Show de bola. Na utilização desse dispositivo, a retenção de óleo ocorre. Bom, se você quer reter o óleo, e a gente sabe, e tem que saber, sem muita enrolação, por mais que um óleo venha de um triglicerídeo, né, 3 ácidos graxos e um glicerol, óleo, pessoal, quando a gente escuta óleo, é lipídio. Ele é um cara tramontina. Ele é um cara apolar. Se eu quero reter o óleo, já dizia a voinha, o que a voinha dizia? Menino, moicinha, os opostos se atraem. Automaticamente, para reter o óleo, eu vou ter que pegar algo que seja também o quê? Apolar. Ou que tenha uma parte que seja apolar. Beleza o raciocínio? E aí, com isso, você tiraria um monte de alternativa. Por exemplo, aço. Aço, ele não deu aqui, mas aço é uma estrutura, aço comum, formada por ferro e carbono. Se é uma liga metálica, a quantidade de ferro é maior. Ferro, pessoal, metais são extremamente positivos. Se tem carga, é sempre polar. Metal, polar, logo, não se mistura de jeito nenhum com óleo. Gabarito não pode ser letra E. Lembra que os metais são tão positivos que eles são representados por terem trânsito livre de elétrons, que por si só já faz com que conduza, como é positivo, tem elétrons livres, por si só conduz corrente elétrica sem estar na água. Você toma um dedo, você toma um choque na tomada quando você bota um dedo. D, da camada inferior do polímero. Beleza. O polímero que ele diz aqui, só tem um, certo? Camada inferior, ele está falando desse aqui. Ele botou a legenda. Vamos lá. O que a gente tem nesse polímero? Perceba que ele também tem carga. E carga é sinônimo, num termo mais simples, é sinônimo de quê, pessoal? Polar. Composto iônico tem carga, polar. Né? NaCl, solúvel em água. Tem carga, é polar. Como é que ele tem carga e vai ser semelhante a um cara que é apolar? Entende o joguinho? Não pode ser o gabarito aí. Letra D também. Mesma ideia da letra E, tá? Letra C, nas nanopartículas de sílica. O SiO2, quando você olha para ele de uma forma crua, ele é um cara, pessoal, que, né, quando a gente olha lá e etc., ele não sobra elétrons. Apolar. Portanto, né, a ideia, beleza. Mas aqui tem um detalhe. Primeiro que ele tem oxigênio. Segundo que a geometria dele, se você for ver, né, por mais que seja, perdão, ela é linear mesmo. Por mais que isso vá acontecer, que ele seja apolar, aqui ele tem carga. E carga polar. Então, se aqui tem um mais e aqui tem um menos, significa que aqui tem uma interação entre eles iônica. Né? Ele botou, a gente considera. Então, pelo mesmo motivo do aço, desse cara e desse, não pode ser a resposta o SiO2. Essa seria a ideia. Mas aqui é linear mesmo, tá, pessoal? Mas não é a resposta porque, como tem carga, torna-se polar. Ele considerou, vamos considerar. Não pode ser letra C a resposta. Letra B, na camada superior do polímero. Mesma história, tem carga. Se tem carga, não pode pegar um cara, carga é polar, não pode pegar um cara que é apolar. Então perceba que tirando o aço, todas as outras 3 têm carga. Professor, e o sulfactante também? Beleza, justo. Mas por que a resposta é sulfactante? Porque sulfactante é um termo que, do ponto de vista prático, a gente leva como sinônimo de tensoativo ou emulsificante. Pensando em Enem, são aqueles caras que têm cadeia carbônica grande e na extremidade, cadeia carbônica grande e na extremidade tem carga. Tensoativo. E o que é que um tensoativo tem pra gente? Ele tem a cabeça, que é a carga, chute só, que é a carga. A carga é o quê? Polar. Mas a outra parte dele, a cauda, só de você lembrar de sinônimo, lhe ajuda. Sulfactante, tensoativo, emulsificante. A cauda dele é sempre o quê, pessoal? Apolar. Portanto, semelhante dissolve semelhante, é essa parte aqui que vai pegar o olho. Eu consideraria essa questão difícil. Mas, tendo saídas, ele disse que era um sulfactante. Seria
não vou mentir e eu estou sendo humilde. Se ele pedisse para você reconhecer que é um surfactante, como tem flúor, né? Aqui puxa pro teflon, polímero e tal. Como tem flúor, beleza, ia subir mais o nível. Mas ele já disse que era surfactante. Logo, disse isso, é um tensoativo, é um emulsificante. Seu organismo, você tem quem? Que é um cara que tem parte polar 50-50 e parte apolar 50-50. Você tem a bile. Falou em surfactante, tensoativo ou emulsificante na prova, você vai atrás de quem? Sabão ou detergente. Mas sempre esses caras têm o mesmo denominador comum, que é o quê? Cabeça, uma extremidade com carga e a cauda apolar. Talvez você tenha dado play para saber por que esse cara é apolar. Mas ele torna-se apolar, pessoal, por quê? Se você lembrar, o flúor, ele é um cara extremo, é o mais eletronegativo. Teoricamente, para quem decora, e eu não julgo, deixaria a parte mais polar, né? Porque carga, ele é o mais negativo. Só que, na verdade, se você for ver aqui, eles estão se organizando de uma forma a cancelar o outro. Esse aqui de baixo cancela esse. E aletos orgânicos, guarde isso, os caras da família 7A, eles deixam a molécula pouquíssimo polar. Moral da história, pouquíssimo polar por conta dos cancelamentos. Carga polar, pouquíssimo polar, tem a parte apolar e tem a parte polar. Eu até brinco em sala de aula, tem até uma questão que a gente vai fazer, não sei se já fez, que quem é mais polar? É o COH, metanol, ou o CF? Aí eu estou desconsiderando os hidrogênios. De longe, COH é mais polar, porque ele faz com a água ligação de hidrogênio. Sempre esses grupos que têm OH e NH deixam mais polares, os aletos orgânicos não têm. Ou seja, por mais que deixem polar, sim, é pouquíssimo. De tal forma que, como aqui está se organizando, né? E ele diz que é um surfactante, e a gente assume e entende que, como aqui tem carga, essa outra parte só pode ser predominantemente apolar. Entende o joguinho? Por isso que é bom você levar e concordar na sensação de que você não precisa saber de tudo. Você precisa saber desenrolar a questão. Se você lembra do conceito de surfactante, vapo. Isso que sempre existe. Se aqui é a parte polar, a outra é a polar. Vapo. Aí olha lá, bota no Google, sabão. Cadeia carbônica grande, na extremidade, ácido carboxílico, que tem carga, parte iônica. E a cadeia carbônica grande é apolar. Surfactante, tensoativo e emulsificante. É sempre essa historinha. Portanto, só de você lembrar disso, aqui seria apolar. E aí seria a parte que iria puxar o óleo. Beleza? Eu consideraria, pessoal, essa questão difícil, tá? Mas é uma questão aí que faz sentido a gente discutir. Beleza? E ela complementa a 124, complementa a 125. E aí eu vou pular o tempo, eu vou pular o texto, porque ele dá 5 hormônios, vê só. O que o Enem faz, né? Dá 5 hormônios e pergunta, do ponto de vista das interações químicas, fala interação química, ele está falando de quê? Ligação de hidrogênio, dipolo. Do ponto de vista das interações químicas, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em ambiente aquático? Tá vendo que é o oposto da outra? A outra era um cara polar e um apolar. Eu queria puxar um apolar. Tinha que ter um cara apolar. Aqui agora, ele deu 5 compostos orgânicos e quer saber deles quem é mais solúvel aquaticamente. Ou seja, água é polar. Se é mais solúvel na água, eu quero, entre esses, o cara que seja mais polar. Várias e várias vezes a gente fez questões assim. E aí pega a visão. O que a gente tem aí de Tramontina? De forma direta. Anote isso para a sua vida em Química Orgânica. Sou um cara poucas ideias, porque eu sei que essas poucas ideias, na verdade, é o que lhe salva no dia da prova. Cheguei em Química Orgânica. Vapo, um monte de carbono. Se tiver carbono e outra função, além de hidrocarboneto, oxigênio, flúor, vai deixar aquela região polar. Porque carbono que é carbono, por exemplo, né, quando a gente vê derramamento de petróleo no oceano, petróleo é rico em hidrocarboneto, é apolar. Então, carbono, portanto, é apolar. Por que o óleo é apolar? Porque ele tem função, oxigênio, que deixa apolar. Mas se carbono deixa apolar, para o óleo ser considerado apolar, mesmo ele tendo oxigênio, que cria-se carga, porque oxigênio é negativo, mesmo ele tendo carga, parte polar, para o óleo ser apolar, a quantidade de carbono dele é gigante. São 3 ácidos graxos, cada carbônico é gigante. Então, resumo. Química orgânica, bati o olho. Vou olhar para os carbonos, porque carbono é apolar. Beleza. Aí quando você olha aqui, batendo o olho mesmo, a quantidade de carbono é mais ou menos igual, certo? Mas todos eles têm coisas, funções, foda-se, quero nem saber quais são, mas tem funções além de hidrocarboneto. Ou seja, todos eles, ele poderia ter perguntado, eles são anfifílicos. Tem as duas partes, parte polar e a parte apolar.
Ponto. Os 5 são. Só que se eu quero o cara mais solúvel em água, ou a resposta vai estar no carbono, se carbono deixa apolar, se eu tenho muito carbono, muito apolar. Aí carbono não é a resposta, porque a quantidade de carbono é mais ou menos a mesma. O que é que deixa polar? É todo mundo menos carbono. Os grupos que deixam mais polares são aqueles, falei em cima, são aqueles que fazem ligação de hidrogênio direto com a água. Aqueles grupos que têm hidroxila ou amina. Principalmente aí a hidroxila. Porque o oxigênio é negativo, vai fazer ligação de hidrogênio, deixando solúvel. Aí a gente pensa, se uma hidroxila deixa polar, o que você acha que 2 vai fazer? Vai deixar mais polar. E 3, mais polar. E 4, mais polar. E aí vai brincando. Por isso que como aqui a quantidade de carbono é mais ou menos igual, não tem números. Você está no Enem. A quantidade de carbono é mais ou menos igual, o carbono não vai dar resposta não. Quem vai dar vão ser as funções. Essas 2 funções são as que deixam mais polares, mais solúveis em água. O estriol é a que tem 3 hidroxilas, 3 partes mais polares em relação aos outros. Aqui só tem 1, tem 2, beleza? Mas aqui só tem 2 também. Aqui só tem 1. Então, esse não é, esse não é, esse não é e esse não é. Se uma deixa polar, avalie 3. Né? Então, gabarito aí, estriol. Isso daqui você leva para a sua vida, porque é muito comum, pessoal. Aqui a gente podia falar de vitamina A, B, nossa senhora. Daria aí, é porque eu tenho que calar a boca, né? Se deixar, eu vou me embora. Beleza, estriol? Raciocínio bom? Quantidade de carbono empatou, não é carbono que vai dar a resposta, e sim as funções. As funções que deixam mais polares é quem faz mais ligação de hidrogênio, que são essas. Quem tem mais polar. Estriol é a resposta. Beleza? Pessoal, questão de número 126. É uma questão que talvez seja a questão. Vou até beber água. Que vocês vejam o professor resolvendo de uma forma mais diferente. Mas eu tenho uma obrigação com os meus alunos de fazer as reações, de fazer a prova da forma que a gente vê em sala de aula, de uma forma simples. Presta atenção. Ele vai dizer, eu vou ler o texto, vou até investir um tempo nessa questão, mas primeiro eu quero mostrar da forma que eu faço esse tipo de questão. Eu vou ter que ler para casar as reações, né? Presta atenção. Objetos de prata escurecem, ou seja, oxida, em contato com compostos contendo enxofre, por causa da formação de uma camada de sulfeto de prata. Então, escurece. O objeto de prata entrou em contato com o oxigênio, escureceu, também em contato com o enxofre, e aí formou-se aí o sulfeto de prata. Beleza. Se ele já disse que o objeto de prata escureceu, ele já disse, né, seu portão de ferro, depois de um tempo em contato com o oxigênio, sofre o quê? Né, oxidação? Sua maçã, quando você come, deixa ela exposta, ela fica o quê? Escurecida. Oxidação, oxigênio. Qualquer cara, via de regra, na presença do oxigênio, ele não está aqui, então ele vai ter que estar brincando com alguém. Qualquer cara na presença do oxigênio vai sempre sofrer oxidação, certo? Aí não posso provar, tá? Mas é em cima dele ser o segundo elemento mais eletronegativo, né? Mas beleza. Bom, e aí eu vou parar aqui. Por quê? Se ele disse que o objeto de prata vai sofrer oxidação, ou seja, o oxigênio vai estar presente, do jeito que você está olhando para as reações aqui, por mais que ele tenha lhe dito que são de redução, eu não queria que você imaginasse que ele desse que é de redução. Presta atenção. Por quê? São palavras que sempre vão estar presentes na sua prova. É impossível não ter. Redox, que foi a do ano passado, é sinônimo de óxido-redução. Eu disse que ia cair. A gente que vive isso, a gente sabe. A gente estuda isso. Se é óxido-redução, tem alguém sofrendo oxidação e tem alguém sofrendo redução. Se tem duas palavras, eu sempre gosto de levar uma. Para um existir, tem que ter a outra. Redução é a que você leva. Redução. Os elétrons estão antes da seta, ou seja, estão no reagente. E redução, a carga, o NOx diminui. Redução, elétrons no reagente. E redução começa com RE também, de recebe elétrons. Nem precisava disso aqui. Os elétrons, todo mundo concorda que estão no reagente? Concordo, professor. Esses potenciais que ele deu, todos os potenciais aqui, são potenciais padrão de redução. Mas ele deu. Mas por que eu estou lhe destacando? Nem toquei em oxidação, viu? Não vai precisar não. Por quê? Se ele quer os valores das diferenças do potencial padrão das reações que representam o escurecimento
E escurecimento a gente entendeu que são essas duas, certo? Os valores das diferenças de potenciais padrão das reações que representam o escurecimento. É a prata que vai oxidar. Então, tem que ter essas duas reações. Não tem que ter um parzinho para ter, né? Oxidação, redução. Para um existir, o outro tem que existir, certo? Recebe a letra de quem? Do outro. Então tem que ter no mínimo duas reações. Identificamos que a prata escurece, ou seja, o oxigênio está presente. Ele quer a DDP, a diferença de potencial dessa reação, que é entre a prata e o oxigênio, certo? Certo. Beleza, acabou a questão. Professor, tu não vai montar a global como a galera montou aí? Não vou não, bebê. Sabe por quê? Porque no dia da prova, pra gente, o 2 continua 2. Pra muita gente, o 2 vira 4. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Delta E. O que é delta S? Delta de qualquer coisa é aquela coisa maior, que é o final, menos aquela coisa menor. Concorda ou não? Sim ou não? Delta Moisés. Moisés maior, menos Moisés menor. Delta V. Moisés, ou velocidade maior, menos velocidade menor. Delta é isso. Tem nada a ver com nenhuma matéria, é português. Delta é maior, menos é menor. Beleza. Se você faz a variação, é a variação do mesmo cara antes, maior, menos o mesmo cara antes, menor. Ou seja, se você olha e eles estão no mesmo tipo, portanto, redução, eu quero nem saber o que foi que ele falou, bebê. As coisas têm que se encaixarem automaticamente. Ele quer a DDP e esqueça a reação. Não é entre essas duas? Não já deu? As duas não são de redução? Não são o mesmo tipo? Vapo. Redução maior, eu vou escolher redução, porque redução é o que tem, e é aqui é a mais comum, é aqui o PAC recomenda, é aqui eu dou as dicas. Eu sempre deixo tudo em redução. Redução maior, menos redução menor. Acabou a questão. Aí, quem é o maior número desses dois? Para mim, é mais 1,23. Mais 1,23 maior, menos da variação que já tinha. O menor, que é menos 0,69. Menos com menos dá o quê, pessoal? Mais. Você faz isso aqui, vai dar mais ou menos aí 1,99. 92, né? Gabarito. B de bola. Eu tramontino, tu tramontina, nós tramontinamos, vós tramontinais. O professor não vai precisar multiplicar não, montar global, cada do ano, não. Porque potencial, que é esse E grau que a gente estuda, é uma propriedade inerente ao elemento químico. É um reflexo da tabela periódica. Por exemplo, eu não posso chegar e dizer que flúor, só para você entender o que eu estou dizendo, botar o ferro não é metal. Todos os metais não são positivos. Positivo não é perder elétron, mais um não perde um. Os metais, eles sofrem oxidação. Então, o potencial de oxidação dele tem que ser grande. Maior do que de um a metal. Potencial reflete a tabela periódica. Moral da história. Independe de quantidade. É diferente de lei de Reis, que lá é mol. Aí quando eu multiplicava por 2, por 3, invertia, não sei o quê, aí foda-se. Aí mexia nos ΔH. O outro caminho que tem, que é um caminho que eu não gosto, é de você fazer pelo enunciado. Que ele diz que aqui vai sofrer oxidação. Porque a prata, de certeza, vai sofrer oxidação em contato com o oxigênio. Se ele não falasse, tínhamos que saber. Quem é que daqui oxida todo mundo? O oxigênio. Aí, se essa reação, do jeito que está, é redução, oxidação seria o inverso. Aí você iria inverter a reação. Mas me diga uma coisa. Por que você vai inverter? Professor, mas ele pediu. Pediu não. Ele pediu a DDP dessas duas reações aqui. E DDP e potencial, anote. Eu sempre gosto de fazer analogia com o português. Potencial significa vontade, habilidade. Eita, aquele menino joga muita bola. Ele tem uma habilidade de ser Cristiano Ronaldo. Então, se eu multiplico aqui por 10 e aqui por 90, na prática, aqui ia ser por 2, para deixar igual, cancelar, montar global, foda-se. Se ele quer a DDP, dica de prova. Veja só se é o mesmo tipo. Porque variação é maior ou menos o menor do mesmo tipo. For para guardar uma, redução, é que o PAC recomenda. São uma das minhas dicas. É o mesmo tipo? É. Redução maior menos redução menor. Acabou. Independente do que você faça na reação. Vapo. Vários alunos meus fizeram essa questão em 30 segundos. Para alguns, consideraram essa questão difícil. Olha, eu estou trazendo dicas. A outra reação que ele quer é do clareamento do objeto de prata. Que o clareamento do objeto de prata, deixa eu ver se vocês veem, ele fala que é com a prata e o papel alumínio. Então, a do escurecimento é essa primeira aqui. E a do clareamento é a primeira com a terceira, certo? Aí adivinha só o que eu vou fazer.
Não estão no mesmo tipo? Vou só calcular o delta, pô. Maior, porque variação é maior, menos ou menor, do mesmo tipo. Eu escolho sempre redução. Estão de redução os dois? Então, os elétrons estão no reagente, ele até disse. Eu fico muito feliz resolvendo essa tipo questão, desculpa aí se você errou, mas porque depois que você pega essas coisas e ficam óbvias, as coisas vão encaixando. E é esse o momento que eu estou aí trazendo para tentar lhe ajudar. Maior menos o menor. Quem é o maior deles na matemática? Entre esse e esse. Para mim, o maior é menos 0,69. Menos 0,69. Tem um menos, né? 69. Menos da variação que já tinha. O menor, que matematicamente falando, é menos 1,68. Vapo. Menos com menos. Dá o quê, pessoal? Menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 0,69 mais 1,68. Isso aqui vai dar aí aproximadamente 0,99. Né? 1,68 menos 0,69, né? Vai dar próximo a 1, então vai dar aí mais 0,99. Gabarito aí, letra B. Mas, de novo, no dia da prova, você já tinha achado a resposta. Precisa de montar global de porra nenhuma. Eu vi um monte de professor e, beleza, respeito a opinião. Na verdade, eu sou fã de todos os professores, mas não precisa montar global. Ele não pediu. Perda de tempo, complica a cabeça do aluno. E digo mais, só para fechar. Se aqui é uma questão de oxidação e redução, são reações que produzem corrente elétrica. São reações de pilha. Jamais a resposta podia ser valores negativos. Aí você cortaria C e E. Não ia cortar muitas, mas lhe ajudaria. Mais uma. Tem outra coisa que eu ia comentar aqui. Aí tá vendo, você ia inverter, montar global, perder tempo. Você já não tem tempo. Ele não pediu. Bom, mas respeito aí, cada professor aí, sou fã aí de todo mundo. Beleza, pessoal? Gabarito aí, letra B de bola. Eu não consideraria essa a mais difícil da prova, não. Aí cada pessoa tem uma opinião. Para mim, a mais até agora, essa deslocamento de equilíbrio, mas para quem domina mesmo, é mais tranquila. E vai ter uma de estequiometria que eu escolheria também. Mas não essa. Questão aí, 127. Apaixonada por culinária e química, um chefe de cozinha calculou que para promover o crescimento adequado da massa durante o cozimento de um bolo a 180 graus Celsius, que ele já disse que é 453 Kelvin e 1 atm, ela precisa utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume igual a 4 litros de gases. Então ele deu, né? Vai crescer a massa. Sempre que cresce as coisas, pensamos em CO2. Lembra? Bebida carbonatada, ela tem o quê? CO2. Mas beleza, ele deu aí pressão, temperatura e deu volume, né? Com esse objetivo, ela escolheu utilizar bicarbonato de amônio, um composto que, sob aquecimento, degrada-se em 3 gases distintos. Pirólise, né? Vai quebrar esse cara aqui em 3 gases, que são responsáveis pelo crescimento da massa. Então não é só ele, os outros também estão envolvidos aí. A decomposição do bicarbonato de amônio ocorre conforme a equação química apresentada. E nas condições de cozimento, seu rendimento é de 80%. Ele deu pressão, volume e temperatura. E deu rendimento aí dessa reação de 80%. Beleza? Diz que o bolo cresce, que esse cara é decomposto quando aumenta a temperatura, formando esses caras e o bolo cresce. Mas deu temperatura, pressão e volume. Vá tentando entender o que eu estou dizendo. Considere que a mistura dos gases se comporta como gás ideal, ou seja, isso aí ele está enchendo linguiça, é que aí são os gases que obedecem rigorosamente o que a gente estuda. Pode jogar fora. Considere que as misturas dos gases, beleza, deu a massa molar do bicarbonato de amônio, 79 gramas por mol, que ele tem que dar, e deu o R, para você fechar e concordar que se pega uma questão, ele deu pressão, temperatura e volume, automaticamente você vai ter que usar a reação de quê? A equação, perdão, de Clapeyron, PV-NRT. Se lá em cima você não encaixou, o R ia fazer você encaixar. Inclusive o R você consegue deduzir o PV-NRT. Porque aqui está multiplicando e mol a menos 1, Kelvin a menos 1, está dividindo. Então você conseguiria pegar isso e chegar nisso. Mas eu nem considero PV-NRT como fórmula. É tão elementar. Se não for para você, eu queria que fosse. Porque usa em física, né? Então, beleza. O que a gente sabe até agora? Recapitulando. Que ele deu temperatura, volume e pressão. E deu R. Vou ter que usar PV-NRT. Certo? Beleza. E o comando da questão foi: qual é a massa? Deu a massa molar do bicarbonato de sódio, que ele gera os gases. E ele perguntou: qual é a massa em grama do bicarbonato de sódio que ele deva utilizar? Então, com esses gases, nasquelas condições, qual é a massa de bicarbonato de sódio? Presta atenção. Qual é a massa de bicarbonato de sódio que ele deve utilizar com esses gases?
Muito prazer. Lady and gentlemen. Relacionou mais de um cara em química. Meu nome. Pode escrever meu nome. Escreva Moisés não. Estequiometria. Sempre na química, soluções, termoquímica. Pessoal, todos os assuntos que relacionam mais de um cara é estequiometria. E estequiometria, para muitos alunos nossos, felicidade. E eu quero que seja para vocês. Essa daqui, fizemos várias vezes em sala de aula. Inclusive, uma idêntica a essa. Que eu postei agora na minha rede social. E eu não estou falando para me vangloriar, mas eu quero que você saia dessas resoluções que eu fiz com carinho, com amor, cansado, com a ideia de que, porra, eu sou capaz. Faz. Reconhecer o que é estequiometria. Estequiometria significa proporção. No mínimo entre dois caras. Por isso que você tem que se situar na prova. E se estequiometria significa proporção, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que ver se a proporção entre eles estão ok. Ou seja, reconheci que a estequiometria, checklist, mas não é decoreba. Quero fazer a proporção, que é isso que o nome significa, entre dois países. Primeiro, que países são esses? Então, primeira coisa, tem reação? Tem, professor. Tem. Depois, se estequiometria é proporção, tem que ter reação, que eu tenho que saber quem são, e tem que estar balanceado. Tudo que tem de um lado tem que estar do outro. Quando você olha para cá, contando o nitrogênio, tem um na esquerda e um na direita. Os hidrogênios tem 5, e aqui tem 5. E os oxigênios tem 3, está montada e está balanceada. Agora a regra de 3, que é a estequiometria propriamente dita. E para eu lhe mostrar que é óbvio, porque tem que ser óbvio, primeiro deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui, que às vezes demora a você entender. Vamos lá. Estequiometria é a regra de 3, certo? Se eu chego em vocês e digo, 2 galinhas produzem 2 ovos. Se eu tenho 2 elefantes, produzem quantos ovos? Você gosta disso? Você acha isso ridículo? Se você acha isso ridículo, faça a mesma coisa em química. Porque quando a gente faz proporção, em regra de 3, na mesma coluna tem que ser a mesma grandeza. Se embaixo é massa, em cima é massa. Se embaixo é mol, em cima é mol. E aí, depois do tempo fica tudo igual. Pode chegar em qualquer ex-aluno do curso aí. E eu digo, pessoal, eu não estou muito preocupado em... né? Eu tenho esse lado humano, queira você acreditando ou não, eu quero ajudar. Certo? Porque tem gente que não tem condições de pagar meu curso, mesmo estando em Black Friday. Então, quero lhe ajudar. É estequiometria, tem reação, está balanceada, agora eu vou fazer o quê? Traço entre eles. Nunca teve uma questão, e nem vai ter, que não sai desse jeito que a gente faz. A linha de cima é a linha. Por isso, quando a gente faz o aulão de estequiometria, dá 1000 pessoas ao vivo. Porque não é macete, é forma de pensar e fazer e se ajudar. Sempre, quando você monta a linha da regra de 3, a linha de baixo é a do comando, que são valores que ele dá na questão, e a linha de cima é a da minha reação. Vapo. Acabou a questão. Por quê? Qual é a massa desse cara? Não quer a massa desse cara? Não é do comando? Aí você bota X. A massa, e nas alternativas, ele quer em quilograma. Aí você bota, professor, eu quero a massa em quilogramas. Isso para você fazer por uma regra 3. Beleza. Se embaixo é massa, lembra que na mesma coluna, regra de 3 na proporção, na mesma coluna, se embaixo é massa, em cima é o quê? Massa. Se embaixo é galinha, em cima é galinha. Se embaixo é massa, em cima é massa. Só que é massa da reação. E o que é massa da reação, professor? É a massa do cara que está na reação. É a massa molar dele. 79 gramas por mol. Quando não tem nada na frente é 1, mas eu sempre gosto de multiplicar, porque fica mais fácil você ver. Pronto. Um lado já está montado. Tá vendo que como você começa de baixo para cima, não tem como dar errado. Porque esse aqui é massa, em cima é massa. Vamos para o outro lado. O outro lado, o que é que a gente tem? Bom, do outro lado, você tinha vários caminhos de fazer, vou sempre fazer o mais fácil. Do outro lado, ele não me deu a reação. Se ele me deu a reação, eu tenho ou não tenho o número de mols? Tenho. Quantos mols eu tenho na reação? 3 mols. E por que usa os 3, professor? Porque ele quer esse cara que vai... Quanto desse cara vai precisar para encher, inflar o bolo em cima dos gases. Tem 3 gases, os 3 entram. O que é que eu tenho do outro lado? Não tem uma reação? Então eu tenho o número de mols. 3 mols. Se em cima é mols, e embaixo é o quê? Também tem que ser mols. Professor, e como é que eu acho essa quantidade de mols aqui, professor? Não sei, me diga você. Porque você está numa questão que envolve gases. Ó, preciso do número de mols, certo? Você está numa questão que envolve gases. PV/NRT, por mais que seja óbvio, às vezes não é óbvio. Essa equação você aprende em gases, logo você só usa ela em gases. Ponto. Tramontina. É o que eu preciso para achar a resposta. Aí vou fazer. PV/NRT.
Vou descobrir o número de mols, coloco aqui e acho a resposta. Vapo. Entende a ideia? Então, pressão, ele deu que é 1. Volume, ele disse que é 4 litros. Número de mols é o que eu quero descobrir para jogar aqui. E o R é 0,082, né? Que eu vou botar 8. Ele falou próximo. Vezes a temperatura, que ele já transformou também, né? Um corno desse. Vezes aí 453 Kelvin. Sempre em Kelvin, tá, pessoal? As unidades em física mudam. Física é milímetro de mercúrio. Aí por isso você tem que olhar sempre o R, tá? Tem que dar isso. Vou descobrir o N. Coloco aqui e acho a resposta. Beleza? Fazer essa conta aqui vai dar... Moisés, mas na prova não tinha calculadora. Ah, bebê. Mal você sabia, mas você podia pegar a calculadora também. Então vai ser... Tô brincando, gente. Então vai ser 4 e aqui vai dar 36,24. Então vai ser 4... Né? Aqui está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 36,24. Vai dar 0,1. 11, né? Mols. Dava para simplificar 36 com 4, né? Mas enfim. Então 0,11 mols. Acabou a questão. Professor, mas e o rendimento? Aí é o seguinte, pessoal. É tramontina. Não posso provar tudo numa aula. Numa resolução de questão. Pegou rendimento e ou pureza. Você vai olhar a reação. Quem tiver do lado esquerdo, você vai colocar o valor do lado embaixo. Então vai ser isso vezes 0,8. Respeito professores que fazem de outro jeito. Alunos meus fazem assim, rápido e tramontino. Quero isso aí, até para quem não é aluno meu. Acabou a questão. Beleza? Acabou mesmo, Moizinha? Acabou, pessoal. E aqui ele não quer em quilograma não, né? Ele quer em grama, né? Acabou, porque vai ser 0,8 vezes 3, 2,4. Aí, 0,11 vezes 79, 8, vai ficar 8,69 dividido por 2,4. Vai dar aí aproximadamente aí 3,6 gramas, que é a nossa resposta. Beleza? Gabarito aí, letra B de bola. Obviamente, pessoal, pensando no Enem, ela vai ser considerada difícil. Mas, você que é meu aluno, tá vendo essa resolução? Pegue as questões de resolução de questão e veja se não são todas iguais. Inclusive, na revisão, a gente fez uma que somava os gases. É tudo igual. E essa historinha de PV-NRT ser só para gás, só fica óbvio, depois você vê que é óbvio. Beleza? Com certeza seria uma questão considerada difícil, mas aí eu estou trazendo para a gente subir o nosso nível. Beleza? Questão 130, pessoal, diz o seguinte. A dimetilamina é uma substância de elevada toxicidade que entra em ebulição a 7 graus Celsius. Já falou que é amina. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia, então ela se espalhou, após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Então teve a mina, é tóxica, e teve um acidente com ela. Beleza. Para minimizar essa agressão ao meio ambiente, ou seja, eu vou ter que combater ela, bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do tempo, um químico considerou o uso de algumas substâncias ou misturas, como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato de sódio. Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é usar o quê? Fica com raiva não, pessoal. Essa é uma questão que minha esposa não está aqui para mudar de câmera. Fiz um cenário para a live que a gente fez aí, graças a Deus, 1.100 pessoas. E só nessa live a gente acertou aí 7, 8 questões. Está aí aberto aí, não sei até quando. Mas é um contexto que sempre está presente, pessoal. Sempre está presente. Presta atenção. Ai, Moizinha, tô morrendo. Ai, tô sem respirar. Se você respira, puxa o O2, libera CO2. Se você não respira, o seu CO2 aumenta. CO2 com água forma ácido. Você vai ter uma acidose quando você para de respirar. Para eu combater uma acidose, quem é o inimigo da acidose? É uma base. Viu ácido, eu vou atrás da base. Viu base, eu vou atrás do ácido. E vice-versa. Dimetilamina tinha que saber que não só ela, o outro também, menos, mas também em orgânica, amina e éter, são básicos. Se eu quero combater uma base, eu vou meter ele um ácido. Quem desses, nas alternativas, tem características ácidas? Gabarito. Vinagre. Porque vinagre tem como principal constituinte o ácido acético. E é nossa competência, ensino médio, saber os principais no uso do cotidiano. Se ela é uma base, vou atrás de um ácido. O único que tem, gabarito letra B. Para quem acompanhou as lives,
bicarbonato de sódio, ele é um cara que vai valer a pena você guardar ele, não ir atrás de nomenclatura. Agora não é mais momento, não. Ele é um sal, certo? Termina em ato, ele é um sal de caráter básico. Você não mete uma base em cima de outra base. Letra E não pode ser resposta. Letra D, sal de cozinha, NaCl. Ele é um sal de caráter neutro. Não rola, eu quero um ácido. Óleo de soja, não, é um éster. Eu quero um ácido. E água. Botou H2O, é água pura. É a mesma ideia do NaCl, que é um sal neutro. A única que restaria seria B. Obviamente, eu não consideraria essa questão fácil. Porque, na maioria das vezes, ele coloca indicadores para você reconhecer que isso é ácido ou base. Mas como em química orgânica só tem duas bases, na prática Enem, amina e éter, guarde. E ácido? Ácido carboxílico e fenol. Tá aí os cortes no meu Instagram. Alunos bons erraram essa questão. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo, você vai passar esse ano. Amém? Então escreva aí, o nome dessa reação é de neutralização. Peixe fere. Moicinha. Peixe fere. Tem o quê? Amina. É a trimetilamina, mas amina. Base. Fedeu, né, amina? O que, é que você usa para combater o odor podre do peixe? Você bota o quê? Vinagre ou limão? Porque limão também é ácido. Ácido, base, neutralização. Beleza? Pessoal, questão de número aí 134 e o último aí da prova verde. Pessoal, a questão diz o seguinte. O Brasil é o maior produtor de nióbio, deu a massa molar do nióbio, que é um metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço, automotivos e estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado do nióbio é a redução do alumínio térmica, NB, né, nióbio 2O5, com excesso de 10% de alumínio, que tem a massa molar de 27 gramas por mol. Em relação à quantidade estequiométrica da reação, ele bota esses nomes, mas em relação à quantidade de mols, né, o númerozinho que tem na frente da reação, representada pela reação química. Então, ele já diz aí que vai produzir o nióbio, é usado 10% de alumínio com excesso, né? É usado o NB2O5 com excesso de alumínio, e esses dois são usados aí para formar o nióbio, beleza? E 10% de alumínio em excesso. Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio nas condições descritas para a produção de um lote de peça de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento aí de 100%. A massa de alumínio em quilogramas estimada pela engenharia é mais próximo de... Pessoal, vamos lá. Quando a gente vive esses processos com vocês, a gente diz que estequiometria, e aí eu englobo outros professores também, a gente diz que estequiometria é um dos pilares da química, porque realmente é. Só nessa prova, 2 questões. E vários outros assuntos usam estequiometria. E do mesmo jeito que a gente fez aqui, se você pega 100 questões de estequiometria, como a gente faz, as 100 são iguais, pessoal. Então é importante você se situar. Por quê? Depois que você reconhece que é uma questão de estequiometria, você vai fazer que nem os meus alunos. Vai começar a ficar feliz. Pode ir atrás. Por quê? Se é estequiometria, entendemos que estequiometria é proporção. Por isso, quando a gente faz live de estequiometria, né, todo ano a gente abre, dá 1000 pessoas ao vivo. Porque esse nosso jeito não é macete, é forma de pensar. Simples, que sempre dão certo. Sempre que eu estou relacionando mais de um cara, é estequiometria. Esteque é proporção. Logo, tem reação? Tem que saber quem são os caras, né? Tem, professor. Tá balanceado porque quantidade influencia. Tá, professor. Agora, eu vou atrás da regra de 3. Quantas? 1. Porque é isso que é estequiometria. Entre quem? Ora, ele quer a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio. Então, vai ser entre o alumínio e o nióbio. Pegue essa questão depois e compare com a lá de cima. Não é macete. Desculpa, sempre a linha de baixo é a do comando e a linha de cima é a da minha reação. Vapo. Qual a massa de alumínio? Não foi o que ele deu? Não, do comando? Embaixo. X. Para você fazer por uma regra de 3, você coloca, você quer o que aqui nessa massa? Ou nesse X? Você quer a massa e quer a massa em quilogramas. Né? Você bota, o que você, não é do comando, aí você já bota. Se embaixo é massa, e você entendeu lá em cima, que se embaixo é galinha, em cima é galinha, porque na mesma coluna são proporções de mesma grandeza, se embaixo é massa, em cima é massa, mas é a massa da minha reação, que é a massa molar, que é a massa do cara da reação. Então, 27 gramas é cada um desses, mas eu tenho 10. Vezes 10. Vapo. Do outro lado, é o do comando, 9,3 kg de nióbio. Precisa de quanto de massa de alumínio? É o do comando. 9,3 kg, eu boto embaixo, do jeito que ele deu. Se embaixo é massa, em cima é o quê? Massa. Mesma grandeza, mesma coluna. Só que é a massa da reação, é repetitivo. O que é a massa da reação, professor? 93. Ele deu, é a massa molar do cara. Porcaria, né? Mas tem 6. 93 gramas vezes 6. Acabou sua questão.
Eu Tramontina, tu Tramontina, nós Tramontinamos. Por quê? Aqui vai fazer o X da Xuxa, né? Aí eu vou ganhar tempo, tá, pessoal? Grama corta com grama. Se aqui você deixa em quilograma, a resposta já sai em quilograma. Já me livrei de um problema. Aqui tá vendo que é vezes 10? Esse 10 não vai multiplicar, então aqui vai ficar 93. 93 cancela com 93. Sua conta todinha é 27 dividido por 6, porque aqui multiplica, passa dividindo. Se você faz isso, muito provavelmente vai ter a resposta, 4,5. Mas tem alguma coisa que a gente não botou aí, que tem que botar. Eu tenho umas frases, e às vezes eu desabafo com meus alunos, que é o seguinte. Eu fui criado por uma avó forte. Minha avó falava, menino, tudo demais é veneno. Excesso é uma palavra que a gente usa, que é sinônimo de quê, pessoal? Lixo. Rendimento e pureza, a gente não colocava esquerda embaixo, que a gente viu lá em cima. Moral da história, é como se ele tivesse colocado o rendimento desse cara, não é 10% pro lixo, não é 10% em excesso, 10% é lixo. Moral da história, eu vou usar quanto? 90%. 0,9. Essa é uma forma de fazer. E eu sempre vou optar por uma forma, por uma regra de 3, porque a palavra excesso é uma palavra muito forte e sempre a gente joga no lixo. E ele não precisou dizer, mas se você lembrar dos conceitos, sempre que eu tenho 2 reagentes para formar um produto, um deles vai estar em excesso. O excesso a gente joga no lixo, só usa a parte boa. Então tem 90%, perdão, corrigindo agora, de pureza. Rendimento e ou pureza, por isso que tanto faz, é esquerda embaixo, é o do comando. Então o gabarito tem que ser esse vezes 6, vai multiplicar os dois e vai passar dividindo aí 27. 27 dividido aí por 6,09. 6 vezes 0,9 vai dar aí 5,4. 27 dividido por 5,4 vai dar aí, cravadinho aí, 5 o quê? Quilogramas. Obviamente, pessoal, essas duas de stack sempre é considerada difícil. Eu tento trazer o máximo, né, para perto dos meus alunos, mas sempre tem gente que cria bloqueio e tá tudo certo. Você não passou agora? Refaz. Você não tem tudo resolvido em vídeo? Vou botar tudo no YouTube. Veja as malícias, veja os pensamentos, ideias primes, ideias Tramontina, direto ao ponto. Se tem 2 e um está em excesso, reagente em excesso, limitante, excesso a gente sempre joga fora. Então, se aqui é do alumínio e 10% é excesso, eu só vou usar 90%. Então, como se fosse 90% pureza, 0,9 eu boto aqui. Acabou a questão. Gabarito aí, letra E. Beleza? Pessoal, tamo junto de verdade. Não tem mais questões aí. Prova boa, nível moderado a alto. Eu só consideraria uma questão fácil, que foi a da água destilada. Nenhuma outra, eu, professor Moisés Medeiros, consideraria fácil, apesar de ter dado tudo. Mas, prova aí que mostra mais uma vez que tem que estar bem preparado. Beleza? E é isso que a gente faz. Estamos aí em Black Friday. E, inclusive, hoje já raiou o dia, já passamos aí da quantidade de vagas. Muito provavelmente a gente vai estar encerrando aí a Black Friday, beleza? Mas todo jeito vai ser muito barato, porque a gente oferece, pesquisa aí depois. Se você for ficar comigo ou não, vai ser um prazer imenso aí te ajudar de alguma forma. A gente faz aulões gratuitos aí e eu sou professor para isso, beleza? Tamo junto, valeu!